Que tipo de ambientes você frequenta e por que que Dragon Ball e Goku pode te ensinar um pouco sobre espiritismo, espiritualidade no geral? É comum determinadas pessoas, inclusive pessoas que têm um pouco de sensibilidade maior, sentir um certo peso ou uma angústia quando estão em determinados ambientes e, consequência disso, acabam também em ambientes mais leves, onde eles se sintam confortáveis, um sentimento de leveza e de bem-estar. Sabe, e por quê? Por que que a pessoa sente isso, e por que que ela não sente, e qual que é a influência disso, e o que é que a espiritualidade fala sobre essa sensação, né. Acho que para começar é importante falar o seguinte: ações e os pensamentos variam, então de acordo com o ambiente que a gente se encontra, a gente está inserido em um grupo de pessoas que estão compartilhando o mesmo tipo de pensamento, e esse tipo de pensamento gera uma sinergia entre os que ali estão, sabe, uma sintonia, então é muito comum você encontrar pessoas que partilham de pensamentos e ideias a respeito da vida, de acordo com o ambiente onde você está, ou seja, se você está na igreja, você vai ver pessoas com ideias parecidas, gostos parecidos, não iguais, sabe, ninguém é semelhante, em tudo, mas se você vai num bar, você vai encontrar outro tipo de pessoa, se você vai num jogo de futebol, já é outro tipo, se você vai num cinema, é outro tipo de pessoa, então esses grupos de pessoas que partilham dos mesmos gostos, partilham dos mesmos hábitos, partilham também o mesmo tipo de sentimento, o mesmo tipo de pensamento. Logo, se você está em determinado ambiente, as pessoas ao seu redor, elas determinam também como você vai sentir aquela vibração que a espiritualidade fala, porque esses pensamentos geram uma vibração para o universo que é partilhado por todos que ali estão, e por isso que você é influenciado. Mas claro que também você influencia os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas palavras, o que você joga para o mundo também influencia quem está ao redor. É muito comum ver pessoas que desejam mudar certo hábito na vida dela, sabe? Mas não consegue, porque o desejo é grande, só que elas continuam frequentando esse tipo de lugar, sabe. Então, vamos lá, uma pessoa que gosta muito de ela quer mudar o hábito alimentício, ela quer ser uma pessoa mais saudável, ela quer cuidar mais do corpo dela, cuidar da sua saúde, mas ela continua indo para restaurantes, fast food e com pessoas os amigos dela também gostam desse tipo de rolê e acaba comendo muito aquilo, ela acaba sendo uma pessoa muito sedentária, as pessoas que ela convive não gostam muito desse estilo de vida fitness, ela acaba atraindo aquilo pra ela, não vai pra academia, não se cuida, não toma água, não toma água a quantidade que deveria tomar pra cuidar da retenção do líquido e tudo mais, acaba comendo mais do que deveria, acaba comendo o que não deveria, então como que ela vai mudar esse hábito? Como que ela vai cuidar de dentro dela, da saúde? Como que ela vai cuidar do corpo dela como um todo, se o ambiente que ela frequenta é um ambiente que leva ela para um outro caminho, e isso vale para tudo, isso vale para pessoas que querem parar de beber, para pessoas que querem parar de fumar, para pessoas que querem parar de mudar hábitos que estão trazendo para essa pessoa uma carga negativa que não é saudável espiritualmente, psicologicamente e principalmente fisicamente, pois nós vivemos em um mundo físico. O exemplo mais clássico, quando a gente encontra essa perspectiva no quesito espiritual, é sim o da bebida, sabe, a pessoa quer parar de beber, a pessoa ela tem o desejo dentro dela de que sabe que aquilo tá fazendo mal pra ela, mas não tem como ela parar de beber se ela não se afastar desses ambientes, se ela não se afastar dessas pessoas, porque ela está em uma sintonia que leva ela a atrair esse tipo de consumo, esse tipo de estilo de vida. Falando um pouco espiritualmente, quando uma pessoa ela bebe semanalmente, quando ela frequenta lugares de bebida, ela vai atrair uma energia espiritual. E aí estamos falando de espíritos que estão ligados a essas energias de bebida. Esses espíritos se alinham a pessoas que estão emanando essa vibração da bebida e acabam levando essa pessoa a uma vida ainda mais de bebedeira. Como você vai mudar isso? Como você vai parar de beber? Como você vai parar com esse estilo de vida se você frequenta os mesmos ambientes e você anda com o mesmo tipo de pessoa? E olha, eu não tô falando pra você cortar a relação com as pessoas, mas se é um desejo seu, mudar a sua vida. Se é um desejo seu, mudar o seu estilo de vida. Não tem como. O ambiente e as pessoas influenciam a sua vida. E eu sempre gosto de usar Dragon Ball como um exemplo pra isso, sabe.
Dragon Ball ensina um pouco sobre como o ambiente e as pessoas ao redor podem influenciar diretamente o destino de uma pessoa. Mas por que você está trazendo Dragon Ball para um assunto de ambientes espirituais? Eu acho que eu vou entrar um pouco nisso agora. Dentro do meio espiritual, existe o conceito que eu venho falando aqui, que é o conceito de vibração. Vibração, na visão espiritual, são estados sutis de energia gerados por pensamentos, sentimentos e intenções. A partir desse conceito, nós podemos entender que existem ambientes carregados por vibrações coletivas, ou seja, lares, cidades, grupos sociais, restaurantes, shoppings, tudo que você encontrar que há um grupo de pessoas, ali existe uma vibração coletiva. Logo, o exemplo que eu dei sobre a bebida e a pessoa que deseja parar de beber vai muito sobre essa questão da vibração coletiva. Então, um local onde tem um grupo de pessoas em um desequilíbrio comportamental tende a se tornar pesado emocionalmente e principalmente espiritualmente. E aí, partindo dessa visão, onde Goku e Dragon Ball podem ilustrar um pouco esse assunto. Falando basicamente, em Dragon Ball, Goku veio em uma missão. Ele veio do planeta que estava tendo um determinado problema e os pais enviaram Goku para o planeta Terra. E os Saiyajins, eles tinham como missão já genética, enfim, quando chega no planeta determinado, a mente dele já é programada para destruir aquele planeta. Ele tem uma programação mental de destruição. Acontece que quando o Goku chega, a navezinha bate aqui na Terra, ele bate a cabeça. E ao bater a cabeça, ele esquece a programação, o que foi inserido mentalmente para ele, abrindo a possibilidade para receber, de uma forma mais aberta, novas influências. O que a gente pode passar também rapidamente é que isso abre também uma analogia ao que o Espiritismo fala sobre a reencarnação e o véu do esquecimento, e o porquê que é importante nessa nova roupagem através do Espiritismo, o esquecimento. Por que que a gente deve esquecer coisas quando a gente vem para uma nova existência? O desapego ao passado torna a nossa mente mais aberta para as livres escolhas e livres influências, para que a gente se torne livre para seguir o nosso caminho sem as amarras do passado. Mas por enquanto vamos se atentar à influência do ambiente. Quando Goku bate a cabeça, esquece e está livre para pensar e escolher o seu caminho, ele passa a conhecer pessoas que levam ele a um caminho de luz. O seu avô, o Gohan, ao passar do tempo, ele começa a fazer novas amizades, a Bulma, o Kuririn, que vão gerando, trazendo para ele sentimentos de amor, sentimentos de carinho, sentimentos de fidelidade, o que vai gerando uma nova influência mental e espiritual. Aquele que estava programado para destruir a Terra, agora passa a olhar tudo com uma nova perspectiva. Mas por quê? Porque ele recebeu uma nova influência, novas pessoas, novos ambientes. Isso muda uma pessoa e Dragon Ball vai mostrando isso de uma maneira muito simples. A construção de vínculos afetivos gerou uma empatia com os habitantes da Terra. É bom lembrar, a Terra não era o ambiente natural de Goku, ele foi enviado para cá. Então ele recebeu totalmente uma influência nova, porque ele mudou de ambiente. Ao receber a vibração dessas novas pessoas, desse novo ambiente, e crescer com isso, ele foi transformando aos poucos a sua essência, a ponto de que aquele que veio para destruir a Terra foi criando empatia pelo ambiente que o influenciou, foi criando sentimentos positivos ao medida que foi conhecendo, criando vínculos com pessoas que davam conselhos para ele, que levavam ele para bons caminhos. E aí é o que vira totalmente a chave, porque aquele que veio para destruir a Terra em Dragon Ball passou a ser o maior defensor dela, passou a lutar por ela, passou a proteger ela. Então, o ambiente em Dragon Ball é o grande personagem, não é o Goku, não é as Dragon Balls, não é o Gohan, não é o Vegeta, mas é a própria planeta Terra. Ela é o centro da história. Ela é o centro de tudo que acontece. Sempre que aparece alguém, algum vilão querendo destruir a Terra, é por ela que eles lutam. É pelo ambiente que os transformou que eles lutam. É pelo ambiente. Então, o exemplo que Goku mostra em Dragon Ball é que nenhum espírito está condenado ao mal absoluto. A essência de todo espírito é a luz. A essência de todo espírito é a pureza da luz. Então, o que leva determinado indivíduo a estar em energias, em desequilíbrio comportamental, muitas vezes são as escolhas, os pensamentos
as influências negativas também geradas pelo ambiente e pelas pessoas. Muitas vezes é esse próprio indivíduo que cria e influencia os outros negativamente, mas muitas vezes também esse indivíduo é influenciado, é um loop, é algo que se retroalimenta. Então o primeiro passo para mudar determinada questão na sua vida, principalmente se essa questão for algo que esteja te influenciando negativamente, te gerando maus sentimentos, é observar o ambiente que você está frequentando, as pessoas que você está compartilhando seus pensamentos e a sua vida no geral, e refletir muito bem se tudo isso aí está te trazendo coisas boas. Vale muito de uma reflexão sua. É você que tem que fazer essa escolha, é você que tem que fazer essa reflexão. Porque isso que influencia o seu caminho. Essa vibração positiva são essas energias geradas pelo mundo que nós não vemos espiritualmente, fisicamente, melhor falando, mas espiritualmente existe e é real. Ter boas referências, frequentar lugares que te trazem leveza, ter bons amigos, mesmo que sejam poucos. Ambientes elevados trazem uma reforma íntima. Esses ambientes é um pacote que são que eu vejo como pessoas também. Então, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero tirar isso da minha vida, eu quero ser diferente. A gente tende a achar que o primeiro passo é essa mudança interna. Eu quero. Como é que eu faço? Esse é o grande dilema da vida, sabe? Esse é um dos grandes dilemas da vida. Como é que eu faço para mudar? Todos nós temos esses dilemas, esses questionamentos, mas talvez o primeiro passo não seja verdadeiramente olhar para dentro. Claro que ele é muito importante, mas é importante também que uma primeira vista seja ao nosso redor, porque o ambiente e as pessoas, principalmente em um mau comportamento, em um mau padrão comportamental, cegam a nossa visão, cegam o nosso julgamento a respeito da nossa vida. Então, claro que a mudança é interna, claro que os desejos de transformação são internos e eles precisam acontecer, mas não tem como você parar de beber e continuar frequentando um bar. Não tem como você parar de comer alimentos extremamente gordurosos e ficar toda semana indo no McDonald's. Algumas mudanças partem primeiro de uma decisão de eu vou mudar o ambiente, eu vou mudar as pessoas que estão ao meu redor. Não quer dizer que eu vou parar de falar com elas, mas essa pessoa está indo por um caminho e eu estou querendo ir para outro caminho. Não tem como você andar com um pé em um caminho e outro no outro. É o momento de você decidir escolher um novo caminho. E ao escolher esse novo caminho, você vai se afastar de determinados ambientes para encontrar outros. Um caminho de essência, onde vai te trazer a sua verdadeira essência, onde você vai encontrar um verdadeiro propósito e um sentido e uma leveza maior na sua vida. Você vai frequentar ambientes que estão de acordo com o desejo do seu coração. Você vai passar a conviver, encontrar pessoas nesse novo caminho que estão de acordo com o que você gostaria de ouvir, conversas que você gostaria de ter, leves, saudáveis, engrandecedoras. É uma escolha, é um rompimento. O ambiente e as pessoas influenciam a sua vida.